A principal aula desse minicurso é essa aula, que é a oitiva das testemunhas. A testemunha, ela é uma prova muito importante dentro do processo. Por quê? Porque grande parte das verbas que a gente vai pleitear, ela demanda uma prova oral. Uma situação de acúmulo de função, de equiparação salarial, de vínculo de emprego, de desvio de função ou de rescisão contratual, justa causa, rescisão indireta, geralmente demanda uma prova oral. Então você vai utilizar a prova testemunhal para isso. E nós temos que saber o quê? Quantas testemunhas eu posso levar na audiência? No rito ordinário, você vai levar até 3 testemunhas. Não é a audiência, tá? Não é a audiência que vai delimitar, é o rito. Então, no rito ordinário, até 3 testemunhas. No rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. Por quê? Na audiência una dentro do rito ordinário, porque pode acontecer o juiz marcar uma audiência una no rito ordinário, você não pode confundir, porque é una, então só posso levar 2. Não, você pode levar até 3, porque você distribuiu a ação pelo rito ordinário, tá? E o juiz pode marcar uma audiência una pro rito ordinário. Então, até 2 no rito sumaríssimo e até 3 no rito ordinário. Analisar bem a qualidade da testemunha, principalmente os motivos de suspeição. Eu sempre pergunto pro meu cliente, qual testemunha que você tem? É parente? É amigo íntimo? Frequenta a mesma casa? Tem amizade de sair juntos, beber juntos, ter algum relacionamento? É namorado, namorada? É primo, é prima? Enfim, esses são motivos de suspeição e impedimento. Tá? Parentesco é impedimento. Suspeição, amizade íntima. Interesse na causa é suspeição. Então, eu já pergunto para o meu cliente no atendimento quem são as testemunhas para eu saber a qualidade dessas testemunhas. Cuidado com a contradita, que pode ser arguida pela parte contrária e deferida pelo juiz. Por que cuidado, Thiago? Porque o juiz pode fazer uma pergunta para a sua testemunha de amizade íntima e a testemunha não entender bem. Por exemplo, amizade íntima para mim é frequentar a casa um do outro, ter amizade há muito tempo, mesmo fora do ambiente de trabalho. Agora, se é aquela amizade que ela se conheceu no trabalho e depois não teve mais contato, mas ela se considera amiga, eu falo para o cliente, não, você não tem uma amizade íntima, você tem uma amizade de coleguismo de trabalho. E é isso que você vai falar para o juiz no dia da audiência, tá? A contradita, ela ocorre em que momento, Thiago? Quando é que eu tenho que fazer a contradita? Ela ocorre entre a qualificação da parte e a prestação de compromisso. Então, quando o juiz ele vai começar a perguntar os dados da testemunha, você já tem que se manifestar. Excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar a testemunha. E a contradita, ela, geralmente no processo de trabalho, as mais comuns é amizade íntima, inimizade com a parte contrária e interesse na causa, tá? Cuidado com as perguntas diretas demais. Então, por exemplo, eu vou fazer prova do vínculo de emprego. Vou chegar lá e vou fazer a pergunta. Você trabalhava para a reclamada? O reclamante trabalhava para a reclamada como empregado? Isso é uma pergunta muito direta. Quais são perguntas indiretas, né? Que são perguntas que vão construir um enredo para provar aquele fato. Perguntas que vão comprovar o requisito do vínculo. Por exemplo, eu posso fazer perguntas sobre subordinação, perguntas sobre onerosidade, perguntas sobre habitualidade, perguntas sobre pessoalidade. Então, uma pergunta sobre pessoalidade. Olha, o reclamante, ele mandou alguma vez alguém no lugar dele para trabalhar? Ou ele poderia ser substituído por outro empregado, escolhido por ele mesmo? Então, é uma pergunta que eu estou falando sobre vínculo, mas ela não é direta. Ela é uma pergunta indireta. Outra situação. O reclamante poderia trabalhar da forma que ele quisesse, ele tinha que receber ele recebia ordens, ele tinha que obedecer essas ordens para trabalhar, ou ele tinha autonomia total de entrar a hora que ele quisesse, fazer o que ele quisesse, desde que ele entregasse o resultado? São perguntas a respeito do vínculo, subordinação, que é o principal requisito do vínculo, mas é uma pergunta indireta, tá? Então fica atento aí. E o que fazer se o juiz indeferir uma pergunta ou indeferir uma testemunha? Constar o protesto na ata. O protesto é o que a gente chamava antigamente, no processo comum, de agravo retido, né? Você fazia ali na hora da audiência, falou, eu quero fazer um agravo aqui, excelência, para poder o tribunal depois se manifestar. Aqui no processo de trabalho a gente não tem agravo, e agravo de instrumento não existe para decisão interlocutória aqui, principalmente audiência. Não dá para você recorrer de uma decisão que o juiz tomar na audiência. Então você vai fazer o quê? Consta o protesto na ata. E se você quiser tentar fundamentar o protesto, você fundamenta também. Então, excelência, pela ordem, está indeferindo a pergunta, eu gostaria que constasse o meu protesto e a pergunta indeferida. Para daí lá no tribunal eu discutir a pertinência dessa pergunta. Juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha, então conste o meu protesto, por favor. E essa testemunha seria primordial para provar determinado fato. E assim por diante, tá ok? E é isso. Oitiva das testemunhas, esses são os pontos principais que você precisa se atentar. Vamos para o próximo vídeo para a gente caminhar para o final aqui do nosso mini curso gratuito. Até daqui a pouco.